A bola da vez para o Grupo Globo de Jornalismo, por incrível que pareça, se chama Michel Temer. Nem é o Lula, muito menos o Bolsonaro. E eu quero que você deixe aqui sua opinião numa perguntinha que eu vou fazer. Quem você acha que mente mais? O Grupo Globo de Jornalismo ou o bolsonarismo? Deixe sua opinião lá no final do vídeo, eu vou expressar a minha também. O que acontece? Teve um colunista do jornal o Globo que aproveitou o final de semana para fazer uma publicação, uma matéria no Globo, em que elogiava, a queda na taxa de desemprego no país. Só que eles atribuíram, o aumento da contratação no país, na queda na taxa de desemprego, ao governo Michel Temer, gente. Dá para acreditar? Em uma reforma trabalhista que foi feita lá em 2016. Eu acho que nem o Michel Temer acreditou quando pegou o jornal ali, que abriu, que viu aquela coluna elogiando, dizendo que o aumento no emprego no Brasil, queda da taxa de desemprego aqui no Brasil, atribuiu a ele, o excelentíssimo governo que o Michel Temer fez. Então fica bem claro que a Globo está precisando sim de um pré-candidato para 2026. E esse pré-candidato não pode ter o estilo do Bolsonaro, do bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele se enquadra ali na extrema direita, né? Não enquadra naquela velha direita tradicional que o Grupo Globo sempre defendeu. Já o Lula nós sabemos que é um candidato de esquerda, né? Jamais a Globo iria procurar um candidato estilo Lula, né? Porque nós já sabemos como funciona. Agora eu fico imaginando publicar uma matéria dessa, né? As concessões que a Globo tem junto ao governo federal. Aí eu me lembro, ô Lula, volta a mandar dinheiro para a Jovem Pan. Pode voltar, não tem problema. Você fica aí enchendo a Globo de contratos, outros canais de televisões, né? E a Jovem Pan foi punida porque divulgava fake, segundo as acusações que pesa contra a emissora, né? Porque uma matéria dessa chega a ser vergonhosa. Chega a ser vergonhosa. Teve uma reforma trabalhista lá em 2016, e aí quer dizer que a área empresarial do Brasil ficou esse tanto de tempo esperando para contratar só agora, depois que o Michel Temer saiu. Bolsonaro ficou 4 anos na presidência da República, o Lula já vai para seu segundo ano, e ainda é feito do governo Michel Temer. Me poupe, gente. Me poupe, tem coisa que passa dos limites. Não dá para dizer que é fake, porque ele cita, a reforma trabalhista que aconteceu no governo Michel Temer, mas se você for comparar com as matérias que a Jovem Pan divulgou, e que a Justiça cobrou, volta. Está na hora do governo federal voltar a mandar dinheiro para a Jovem Pan. Né? Porque a Globo também, não a TV Globo, mas o Jornal Globo tem uns colunistas que publicam umas matérias que merece ser revisada, merece ter um olhar diferente, né? Ah, mas as concessões são da Globo, não é do jornal Globo. Não, mas é o mesmo grupo. O cara vir publicar uma matéria, uma coluna, tentar colocar na mente do cidadão brasileiro que o aumento na taxa de emprego, ou seja, queda na taxa de desemprego atual, é um efeito do governo Michel Temer. Aí eu me pergunto, por que a Globo não publica uma matéria que o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro só não afundaram o Brasil de vez por causa dos recursos que os governos do PT deixaram nos cofres da União. Porque foram mais de 300 bilhões de reservas que foram deixados nos cofres da União. E esses mais de 300 bilhões de dólares que os governos do PT deixaram nos cofres da União foi quem socorreu o Brasil na hora que mais precisou, na época da pandemia, né? Se o Bolsonaro e o Paulo Guedes distribuírem esse recurso como era para ser sido, é uma história. Se não distribuíram, é outra. Agora que o recurso existia, existia. Então por que ao invés deles alegarem, atribuir essa queda da taxa de desemprego ao Michel Temer, por que eles não atribuem também os recursos que foram deixados, nos cofres da União, nos governos do PT que ficaram para trás? Não fala, porque eles querem um candidato de direita. Eles não querem um candidato estilo extrema-direita, estilo bolsonarismo, muito menos um candidato de esquerda. Eles querem um candidato daqueles que eles dizem a velha direita tradicional. Não é à toa que já teve um almoço reservado ali entre o Luciano Huck
e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Um almoço entre amigos. Não era para tratar de política, né? Não era. Você acredita que não era para tratar de política? Mas teve esse almoço ali. E nós sabemos que o Tarcísio de Freitas, ele fica balançado. Né? Ele pertence à extrema-direita brasileira porque ele foi para São Paulo a mando do Bolsonaro. O Bolsonaro colocou ele no governo de São Paulo, mas ele tem uma forma diferenciada, porque ele já tem uma junção ali, ó. Ele pertenceu aos governos do PT no passado, ao governo do Bolsonaro, então ele quer criar uma direita diferenciada, e talvez essa direita se enquadre no perfil de um pré-candidato à presidência da República que o Grupo Globo procure para 2026. Então tá aí, nem o Lula, nem o Bolsonaro. A bola da vez é seu Michel Temer. E aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Quem você achava que mais mentia? Se era o bolsonarismo ou o jornalismo da Globo? Eu agora vou dar minha opinião. Eu acho que está tecnicamente empatado em alguns setores, né? Não estou aqui dizendo que o Grupo Globo divulga fake news, mas eles pegam uma matéria, né? Para tentar levantar alguém e derrubar outros. Quem não lembra, na época da Lava Jato, a Globo batia dia e noite no presidente Lula. Vamos viver agora os tempos atuais. Quem não lembra do tanto que a Globo batia no Bolsonaro? Depois dessa tragédia no Rio Grande do Sul, eles deram mais uma levantada, porque eles buscaram audiência. Mas o Bolsonaro também, vamos dar César o que é de César, tem apanhado, gente. Tem apanhado desse Grupo Globo e não é brincadeira, né? Não chegou a apanhar ainda como o Lula apanhou até ser preso, né? Você ligava no Jornal Nacional, era Lula 24 horas. Então o Bolsonaro não chegou a esse ponto ainda, mas ele se prepare, você bolsonarista, se prepare que você vai ver ainda, cheguei esse momento, né? Aquela peia que o Lula levava do Grupo Globo vai chegar pro Bolsonaro, né? E eu repito, né? Tá bom do governo federal voltar a assinar contratos com a Jovem Pan. Já tá na hora, já deixa esse negócio de fake news de mão.